um recurso dentro do orçamento para isso, beleza. Só que não é isso. Você tem o recurso da Secretaria de Comunicação, você tem recurso de estatais, e aí cada um vai anunciando qualquer coisa, entendeu? Para ter um pretexto para dar o dinheiro para aquele veículo que vai fazer uma cobertura legal. E o que não falta é empresário que quer puxar o saco do governo no noticiário e na parte de comentários para ganhar mais dinheiro. E as pessoas, às vezes, acreditam que é uma questão ideológica. O sujeito está querendo se contrapor, está querendo formar no Brasil aquilo que existe em outro país. O sujeito está querendo ganhar dinheiro. O empresário quer ganhar dinheiro. Agora, é claro que dentro do mercado você tem aqueles ex-jornalistas, né? Não chamo mais nem de jornalistas, decadentes. Você tem o ativista e tal. E aí você tem, cada um tem uma proporção ali do que ele é. Se é mais oportunista, ativista e tal, geralmente são as duas coisas. Mas você tem aqueles que sabem exatamente o que estão fazendo, que estão ali, mercenários, querendo ganhar mais dinheiro, que já falaram o contrário daquilo que estão falando e agora viram uma oportunidade de ganhar uma grana. E você tem a contratação pelo empresário disposto a puxar o saco do governo daquele ativista mais rasteiro, influenciador de rede social, que ganha um microfone para ficar falando aquelas abobrinhas lá, e aí ele começa a gostar de ganhar dinheiro também, sente que ele encontrou um lugar. Geralmente tem muita gente ressentida por não ter tido o espaço que julgava merecer na grande imprensa e usa o ataque a toda a imprensa dessa maneira genérica e tal, quando muitas vezes para atacar o adversário usa a informação que foi apurada e divulgada pela própria imprensa que ele está atacando. Então você tem todos esses tipos aí, e eu às vezes ironizo esse pessoal. Mas, assim, é para descrever e combater esse sistema, né? Essas tretinhas pessoais, isso não me interessa. Eles ficam falando meu nome, ficam me atacando e tal. E é muito engraçado, né? Porque tem gente que fica falando todo dia de mim, assim como de outros e tal, e acusando que você não tem relevância, né? Se eu não tivesse relevância, eu não estava falando. Por que você está falando, né? Porque eu não fico falando deles justamente porque eu acho que eles são absolutamente... desinteressantes, assim, nominalmente. Para mim é claque de grupo político. Como eu sou um analista, eu preciso sempre descrever o esquema de poder. E o esquema de poder abrange a TV Chapa Branca, a Rádio Chapa Branca, os veículos nas redes sociais, os militantes de gabinete, né? Eu fiz uma reportagem, eles me atacam hoje por isso, a justiça mostrou que estava tudo certo, os blogueiros de crachá. Então, além de mostrar conversas entre eles, que depois até foram comprovadas pela realidade, porque já tinha ali uma divisão dos reacionários bolsonaristas de internet em relação a Sérgio Moro, por exemplo, a Paulo Guedes e tal, e tinha outra parte sobre aquela militância virtual que atua lá para atacar jornalista independente como eu, para atacar adversário político e tal, mas que está sendo remunerada no gabinete. Então você tem no bolsonarismo, além... ódio, que a galera fala, se diz, não? O gabinete do ódio foi uma expressão que um jornal deu, antes dessa reportagem até. Eu prefiro descrever realmente, porque vira rota, você fala, gabinete do ódio existe ou não existe? Você fala, não existe, tal, porque é uma expressão, simplesmente, para descrever. Gabinete do ódio. Aqui você só entra se você odiar muito a vida. O que a pessoa precisa entender é que você tem uma forte militância virtual que deveria estar fazendo um trabalho legislativo e que está lá sendo remunerada com dinheiro público do povo em gabinete, sem dizer na internet que está sendo remunerada e usando aquele tempo para atacar as pessoas, né? E para desinformar. Mas você acha que... Eu concordo que existe essa militância virtual contratada através de cargos de gabinete. Eu não duvido nem um pouco que isso existe. Claro. E existe espontâneo também. Mas, exato, isso que eu ia falar. Mas eu acho que um problema da mídia foi julgar... pegar pessoas que são bolsonaristas, tá ligado? Estão na internet e falar que todos esses caras são bot, tá ligado? Quem fez isso? É porque eu não... Assim, eu, por exemplo, na minha reportagem, eu cito lá quem recebe quanto, aonde, entendeu? Sim. Então é uma coisa muito específica. Obviamente, você tem as pessoas que são apaixonadas, que cultuam personalidade, ou que são eleitores daquele grupo, que defendem determinadas ideias que eles acreditam que as pessoas representam. Aí você pode analisar caso a caso quem está equivocado, por quê, ou quem não está. Mas não existe essa generalização. A gente tenta fazer cada análise mostrando todas as nuances, todos os elementos. O que acontece é que, para reagir àquilo que você mostrou objetivamente, eles acusam você de falar algo genérico e tal. Né?
E muita gente não vai ler a reportagem original. Não, Só vai ler aquela dia. desinformação de uma postagem muito curtinha, porque só... aquilo agrada, é mais cômodo do que você passar pela auto-humilhação, pelo auto-vexame de reconhecer que você foi enganado. Esse é um ponto muito importante da análise cultural, né? As pessoas têm muita dificuldade em aceitar que elas foram engambeladas. Então, elas vão até o fim. Por mais que todas as provas em contrário estejam sendo dadas, por mais que o sujeito esteja fazendo o oposto do que ele disse que ia fazer e tal, a pessoa fica lá porque ela acreditou, porque ela investiu tempo, ela investiu uma carga emocional muito grande, ela brigou com gente da família, com os amigos, etc. Ela acreditou que ela estava certa, que o pessoal estava... E às vezes o outro estava errado também, porque estava defendendo um outro bandido e tal. Mas aí ela julgou que ela era superior, porque ela estava defendendo esse grupo, e esse grupo ganhou poder e tal. Aí faz tudo ao contrário. Não, mas isso é melhor, mas isso é melhor do que o outro, pelo menos. Aí começa a mudar um pouquinho, né? Não, mas tem que defender aqui, porque senão o PT volta, né? A expressão aí dos bolsonaristas nas redes sociais. Aí você começa a fazer um monte de coisa igual ao PT e fala assim, tem que fazer porque senão o PT volta. Tem que se aliar com o Mensaleiro, Valdemar da Costa PT Neto, tá voltando porque senão o PT volta. Por causa que o governo não é forte. Se o governo fosse forte, se a população tivesse abraçado o governo Bolsonaro, como pelo menos 70% da população, não teria chance de cogitarem o Lula, tá ligado? O fato da sociedade brasileira estar cogitando o Lula já mostra que o governo Bolsonaro foi um fracasso.